Graça e paz, irmãos, amém? Uma alegria estar aqui com vocês nessa noite, podendo compartilhar um pouco mais da palavra de Deus. Antes da gente começar hoje, eu gostaria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça aí, rapidinho. Enche seu pulmão aí, respira bem fundo assim, acalma o seu coração. Às vezes a gente vem com uma agitação fora do normal, com a energia lá em cima, e às vezes até mesmo isso nos tira do foco, até mesmo isso rouba algumas palavras a qual o Senhor quer semear no nosso coração. Não deixe que o inimigo utilize isso para te deixar disperso, porque eu tenho certeza que o Senhor quer falar contigo nessa noite. O Senhor quer tratar algo no seu coração. E que a palavra venha como uma flecha hoje no seu coração. Que a espada de 2 gumes venha dividir o espírito da alma. E em nome do Senhor Jesus, você venha ser edificado. Espírito Santo, tem liberdade em nosso meio. Quebranta os corações aqui nessa noite. Espírito Santo de Deus, eu estou aqui como um mensageiro. Não tem nada de especial, de diferente em mim. É o Espírito que vai convencer do pecado, do juízo, da justiça. Então, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Espírito Santo de Deus, que toda fortaleza seja derrubada. Em nome do Senhor Jesus. Todo espírito maligno agora, em nome do Senhor Jesus, bata em retirada. Todo espírito opressor, agora nós te damos uma palavra de ordem: saia, no nome de Jesus. Espíritos de enfermidade, saiam, em nome de Jesus. Assim nós oramos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Você que crê, dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus aí. Aleluia! Aleluia! Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. O tema da mensagem nessa noite é: grande é a sua fé. Mateus 15, no versículo 21 até o 28. Nós vamos ver uma passagem bem conhecida sobre a mulher Ciro-fenícia ou a mulher cananeia em algumas tradições. E nós vamos aprender um pouco com essa mulher. Amém? Mateus 15, 21 diz bem assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja.
E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Diga glória a Deus por isso, meu irmão. Glória a Deus. Esse texto é maravilhoso e nós conseguimos tirar várias lições, vários ensinamentos desse texto. E a principal delas é o tamanho da fé que essa mulher teve. Meu irmão, a palavra vai nos dizer que a fé é um pilar imprescindível na nossa vida com Deus. Mas agora eu pergunto para você, uma pergunta para você se autoavaliar. Qual é o tamanho da sua fé? Qual é o tamanho da sua fé? Como você está exercendo a sua fé nesses dias? Como que você tem vivido em fé durante esses dias? Essa mulher nos deu um exemplo muito claro de como a fé deve ser colocada em prática. A palavra vai nos dizer que a fé é o firme fundamento das coisas a qual não vemos. A fé é um fundamento essencial, é um pilar da nossa vida cristã. Não podemos exercer o cristianismo, não podemos exercer uma vida digna nessa terra se nós não tivermos fé. Porque, meu irmão, o que nos separa de estar aqui dentro com as pessoas que estão fora daqui, a única coisa de diferença que nós temos é a fé. E nós precisamos entender que a nossa fé hoje precisa respaldar a nossa vida, a nossa fé precisa estar no lugar correto. Nós precisamos entender hoje que a nossa fé precisa ser o pilar que sustenta muitas vezes a nossa vida. Agora eu pergunto para você, meu irmão, quais os pilares que você tem fundamentado a sua vida? Algumas semanas atrás o pastor pregou uma palavra sobre fundamentos. Você lembra? Lembra dessa palavra? E o pastor comentou sobre os fundamentos, sobre a excelência dos fundamentos, aonde você vai fazer a tua fundação. E a fé é um dos pilares desse fundamento. Você precisa construir a sua vida respaldada pela fé em Cristo. A palavra vai nos dizer em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível de nós agradarmos a Deus. Sem fé é impossível de nós agradarmos a Deus. Olhe para o irmão que está do seu lado e pergunta assim: qual o tamanho da sua fé hoje? A palavra também vai nos dizer que a fé sem obras, ela é morta. Quais são as obras da nossa fé? Qual é a prática da sua fé que está acontecendo hoje? Meu irmão, essa mulher, ela entendeu algo muito poderoso aqui nessa passagem. E uma dessas coisas que ela entendeu que foi tão poderosa foi o discernimento do momento a qual elas estavam, o momento a qual ela estava vivendo. Ela teve o discernimento. Você sabe o que é o discernimento, meu irmão? Você saber entender, você no ambiente espiritual é saber olhar quais são os espíritos que estão por trás das ações. Isso é ter um discernimento, mas também você olhando no modo geral é você compreender o que está acontecendo, compreender o que está acontecendo à sua volta. E quando você tem esse discernimento, você consegue agir com mais clareza e mais também assertividade. E essa mulher, ela tinha o discernimento total. Primeiro do que? Ela tinha o discernimento total sobre o que estava acontecendo na vida dela. Ela estava passando por um momento complicado, onde a sua filha
estava endemoniada já há algum tempo e sofria muito. E ela tinha algo para resolver sobre a família dela, sobre a casa dela. E ela tinha esse discernimento que a casa dela estava vivendo esse tempo. Agora eu pergunto para você, meu irmão, será que você está compreendendo a situação que você está vivendo? Quais são as situações hoje que tem te preocupado mais dentro da sua vida? Na sua casa? Na sua família? O que tem acontecido lá, meu irmão? Será que você está compreendendo? Será que você está conseguindo discernir o que está acontecendo na sua casa? Se é um ambiente espiritual, se é algo emocional, aonde você precisa atacar o problema? Essa mulher, ela leu com maestria o que estava acontecendo na vida dela. Primeiro ela falou assim: minha filha está endemoniada. Eu não consigo resolver esse problema. Quem vai resolver esse problema? Quem vai resolver esse problema? Só que sabe o que acontece muitas vezes na nossa vida, meus irmãos? É que nós sabemos que temos um problema. Nós sabemos que nós não conseguimos resolver esse problema. E nós temos orgulho de admitir que estamos com esse problema. Que precisamos de ajuda, meu irmão. Meu irmão, deixa eu contar uma coisa para você. Você não é o cara, não. Não sei se já te falaram isso, mas se não te falaram, eu tô aqui para te dizer. Você não é o cara, não. Você não é o bonzão. Você não é o bichão, não. Mulheres que estão aqui, você não é a Mulher Maravilha. Você não é super poderosa. Meu irmão, entenda uma coisa: o Senhor não nos criou para estarmos sozinhos. O Senhor diz na sua palavra: é melhor que sejam dois do que um, porque se quando cair, o outro ajuda a levantar. O Senhor sabe que nós temos uma necessidade espiritual, emocional, e nós precisamos estar lado a lado com alguém. Não sobrevivemos sozinhos, meu irmão. Entenda isso. Para de ser o lobo solitário. Muitos problemas que você tem vivido até hoje é porque você tem orgulho de reconhecer que está com problema. Eu tenho uma coisa para te dizer nessa noite, meu irmão. Quebra o seu orgulho. Derruba o seu orgulho por terra, porque ele tem te levado para o abismo. Você está perdendo seu casamento. Você está perdendo a sua vida profissional. Você está perdendo, meu irmão, suas relações interpessoais por orgulho. Você não entendeu nada ainda. O Senhor tem algo para nos ensinar nessa noite com essa mulher. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A única pessoa que Deus rejeita são os orgulhosos. Deus rejeita os orgulhosos. Deus despreza os orgulhosos. Deus despreza a soberba. Deus não tem parte com a soberba. Entenda isso. Saul foi rejeitado por desobedecer a Deus, porque ele se achava o bom. Ele era soberbo. A sua soberba aconteceu como a palavra diz, ela precede a queda. Então o que aconteceu? Ele caiu. Então entenda uma coisa, meu irmão. A soberba não vai te levar a lugar nenhum, a não ser para o abismo, a não ser para o buraco, a não ser para o fundo do poço. Está entendendo, meu irmão? Diga um glória a Deus aí. Eu enviei que você está aí. Aleluia. Primeira coisa, ela tinha compreendido que tinha um problema. E ela também sabia que ela não poderia resolver esse problema sozinha. Então o que aconteceu?
ela foi procurar alguém que resolveria o problema dela. E para quem que ela foi? Direto para o mestre. Direto para Jesus. Meu irmão, agora nós somos igualzinho ela, cara. A gente tá com problema na nossa vida, a gente tá com uma dificuldade, a gente sabe que não pode resolver. Daí a gente chega e vai direto para Jesus resolver o nosso problema, amém? É assim? Quem dera se fosse assim, né? Todo mundo sabe. A vizinha do lado sabe. A outra mulher sabe. O amigo do trabalho sabe. O amigo da faculdade sabe. O amigo do colégio sabe. Mas em um momento você levou para o único que poderia resolver o seu problema. Com quem você tem compartilhado, meu irmão, os seus problemas? Qual tem sido os seus problemas esse dia? Quem pode resolver esses problemas? Se você não sabe, meu irmão, trate de saber. Porque problema mal resolvido vai voltar para te assombrar. Você precisa resolver os seus problemas. Ei, pega os seus BO e resolva. Essa é a noite de você resolver os seus BO, meu irmão. Você começar a cavucar na sua vida. Cadê os BO? Cadê os BO? Cadê os BO que eu quero resolver? Eu preciso resolver, porque isso daqui vai acabar me lascando lá na frente. Mas assim, meu irmão, pega os seus BO e leva para quem vai resolver. Se você não consegue, peça ajuda. Peça ajuda, meu irmão. O Senhor vai ativar esse teu discernimento. Você vai conseguir liberar, tomar uma palavra de direção, buscar na palavra. O Senhor vai te revelar. Ei, meu irmão, você nem sabe muitas vezes porque você está tão cansado nesses dias, porque muitas vezes você descansa e parece que você não descansou nada. Está pesado, está carregado, meu irmão. E tudo isso às vezes se mostra no teu físico e você não consegue entender por quê. Você está carregando, meu irmão, 20 anos de problema e não resolveu nenhum. E daí não sabe porque está pesado. Mas para você hoje, meu irmão, que você está pesado, está cansado, o Senhor está aqui, meu irmão. O Senhor está aqui, Ele está abrindo seus olhos. Ei, você precisa resolver. Ele diz na sua palavra: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu vou te aliviar. É uma promessa. Você vai vir, Ele te alivia, mas você precisa vir. Quebra esse teu orgulho, cabeção. Quebra o teu orgulho. Quebra esse teu orgulho. Amém? Quando nós sabemos realmente quem Jesus é, meu irmão, nós sabemos que Ele pode resolver qualquer coisa na nossa vida. Não existe nada impossível para Deus. Essa mulher ativou algo em Jesus. Essa mulher, ela extraiu algo de Jesus. Pelo posicionamento, pela sua fé e pelo tamanho, meu irmão, da sua fé. Ela se posicionou como ninguém esperava. E assim nós devemos ser também na nossa vida. A chave para tudo, meu irmão, é entender quem Jesus é. Se eu perguntar para você hoje, assim para você, quem Jesus é? O que você responderia? Você sabia que essa resposta não tem um certo ou errado? Você vai falar do teu nível de relacionamento com Ele. Você vai falar do teu nível de proximidade com Ele. E aquilo que você responde revela o tamanho da sua proximidade. O tamanho da sua identidade.
tamanho daquilo que você está construindo com Jesus. Ela assumiu a responsabilidade e se posicionou. Ela tinha um problema, assumiu a responsabilidade e se posicionou. Ela seguiu, meus irmãos, atrás de Jesus, gritando. Pensa uma mulher desesperada. Ela diz que ela estava gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ao ponto que ela chegou a incomodar os discípulos. E os discípulos falaram para ela, falaram para o mestre, dizendo assim: ei, manda ela embora. Está seguindo atrás da gente aí gritando. Manda ela embora, Jesus. Está incomodando. Meu irmão, pelo que você tem passado nesses dias e que tipo de posicionamento você tem colocado em prática? Na maioria das vezes tem pessoas aqui que já identificaram alguns problemas da sua vida. Tem pessoas aqui que sabem até mesmo quem vai resolver esse problema, mas ainda não se posicionou perante ele. Ainda não posicionou perante essa dificuldade, ainda não posicionou perante essa adversidade, ainda não posicionou perante essa circunstância, meu irmão. Eu vou perguntar para você: até quando? Até quando, meu irmão, você vai continuar inerte? Até quando, meu irmão, você vai continuar parado, paralisado? Até quando? O Senhor quer te dar um chacoalhão nessa noite, meu irmão, e quer que você acorde, meu irmão, quer que você desperte, meu irmão, para um novo tempo, a qual Ele quer te colocar. Existem problemas que Ele te colocou lá, não é para você esquentar a tua cabeça, mas é para você se posicionar perante Ele, meu irmão, vencer Ele e avançar para o próximo nível. Você está orando por respostas para Deus, você está pedindo respostas para Deus, e o Senhor quer uma resposta de você nessa noite. O Senhor quer uma resposta de você nessa noite. Posicionamento. Posicionamento. Qual é os B.O.? Qual é os problemas? Se posiciona. Se posiciona, meu irmão. Problema para filho de Deus é um trampolim para o próximo nível. Dificuldades para os filhos de Deus é um trampolim para o próximo nível. O teu problema é o próximo degrau, meu irmão. Quer vitória, quer bênção, quer maravilha, quer que a tua casa seja maravilhosa, mas não quer batalha? Não quer luta? Não quer adversidade? Ser bom em tempos que não te desafiam não é mérito. Viver bem, ser cristão em tempos a qual você não está sendo desafiado não é mérito, meu irmão. É conformidade, é conformismo, é zona de conforto. E tem muita gente aqui nessa noite que chegou até aqui numa zona de conforto, chegou até aqui com o seu sofá, 3 lugares, carregando nas costas. Porque aonde vai quer sentar, aonde vai quer deitar. Isso eu estou falando não fisicamente, se é que vocês me entendem. Mas aonde quer a zona de conforto. Ah, não, vou aqui, vou ali, mas não vou me desafiar um pouco. Na vida profissional não se desafia. Ah, na vida espiritual também não se desafia. Em lugar nenhum tem desafio. Meu irmão, entenda uma coisa. Nós estamos nos últimos tempos. Eu não sei se vocês estão entendendo a seriedade dos tempos a qual nós estamos vivendo. Nós estamos nos últimos dias, meus irmãos, e o Senhor tem um recado para a igreja dos últimos dias. Ele diz: ei, você que não é frio nem quente, você está sendo morno. Não é uma coisa nem outra. Eu vou te vomitar da minha boca.
Seja quente ou frio, mas não seja morno. Se posiciona, meu irmão. Se posiciona. É um tempo de posicionamento na sua vida. É um tempo de viver um novo na sua vida. É um tempo de viver coisas a qual você nunca viveu. Mas para isso, você precisa se posicionar. Precisamos nos posicionar nesse tempo. Amém? Qual é a sua disposição, meu irmão, para chamar a atenção de Jesus? Ela usou de todos os artifícios que ela tinha para chamar a atenção de Jesus. E deu certo. Precisamos fazer diferente. Precisamos mudar os resultados da nossa vida. Mas para isso precisamos de atitude diferente. Querer novos resultados e não mudar as atitudes não vai nos levar para o próximo nível. Precisamos receber uma atualização do céu hoje. Precisamos receber uma atualização do céu hoje. Aonde, com o nosso posicionamento, nós podemos entrar naquilo qual o Senhor tem preparado para nós. E o Senhor tem algo preparado para você, amém? Amém, meus irmãos? Quem aqui tem promessa do Senhor? Quem aqui acha que não tem? A palavra do Senhor vai nos dizer que nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem sequer subiu ao coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. É isso, irmão, que o Senhor tem para você. É isso que o Senhor tem preparado para você, meus irmãos. No versículo 23, ela gritando para o Senhor: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E no versículo 23 diz bem assim: mas Jesus não lhe respondeu palavra. Ou seja, ela clamando para Jesus e Jesus não respondeu. Meu irmão, você já passou por períodos assim? Aonde você tem clamado para o Senhor, aonde você tem orado, aonde você tem buscado, aonde você tem clamado, e parece que o Senhor não responde? Alguém já passou por tempos assim ou só eu? É tenso, né, meu irmão? Você precisando de uma resposta, precisando de algo, e o Senhor ali, quietinho. Existem períodos, meu irmão, que parece que estamos só. O Senhor não responde, Ele fica em silêncio. Mas entenda uma coisa: o silêncio de Deus não quer dizer abandono. Eu vou repetir mais uma vez para você: o silêncio de Deus não quer dizer abandono. O Senhor jamais te deixou desamparado, meu irmão. Não é porque Ele não está respondendo, é que Ele não tem colhido as suas lágrimas. Não é porque Ele não está respondendo, é porque Ele não te ouviu, meu irmão. Simplesmente é porque você precisa passar pelo processo. E o silêncio de Deus é um processo na sua vida. O Senhor está trabalhando em sua vida. O Senhor está trabalhando em sua vida. E Ele só trabalha por meio de processos, meu irmão. E nesse período a qual Ele não fala contigo, não é porque Ele te abandonou, não é porque você está pecando, não é porque você está desagradando a Ele muitas vezes, meu irmão. Simplesmente é um processo. E nesse período Ele está tratando algo em você. Quem sabe muitos aqui estão ansiosos. Quem sabe muitos aqui
estão com o seu coração perturbado até mesmo, e tem esperado uma palavra do Senhor, e tem esperado o Senhor responder algo para você, só que o Senhor permanece em silêncio. Meu irmão, eu estou aqui hoje para te dizer, o Senhor não te abandonou e Ele está te escutando. Então entenda nesse tempo que você está passando por um processo, e nesse processo, meu irmão, se você permanecer, você vai entender aquilo que o Senhor está produzindo em você. Não interrompa o processo. Não interrompa o processo de Deus. Os processos nos tornam mais maduros, moldam o nosso caráter e trazem a resistência. E nesse tempo, meu irmão, como é importante sermos resistentes. Tem muitas pessoas que ainda não entenderam que a vida com Deus não é um mar de rosas. Você não foi chamado para o mundo da Barbie. Você não foi chamado para a terra do nunca. Você não foi chamado para a terra dos ursinhos carinhosos. Quem conhece, um pouco mais antiguinho já. Você não foi chamado para isso, meu irmão. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. E aí me siga. A gente quer seguir primeiro, sem negar a si mesmo e sem tomar cruz. Daí quando a gente se depara num período de confronto, quando a gente se depara num período que você não consegue mais avançar sem a renúncia, que você não consegue mais avançar sem negar as suas vontades, sem se negar a si mesmo, sem se matar, sem matar a carne, meu irmão, quando você se depara com esse momento e aí você fala, não me falaram que era assim, não disseram para mim que era assim. Se não disseram para você, meu irmão, eu estou dizendo agora, não é assim. Não é assim, meu irmão. Leia um pouco os evangelhos. Veja o que é a vida com Deus. Na prática, aí no que a gente vive ainda, meu irmão, é tranquilinho. Mas naquela época, os caras eram perseguidos, eles apanhavam por estar pregando o evangelho. Se converteu, já era, vai ser apedrejado. Vamos perseguir eles. É negar a si mesmo, é tomar a sua cruz, meu irmão. A cruz é renúncia, a cruz é morte. A cruz é morte. Paulo vai nos dizer, assim como ele foi crucificado, nós também somos crucificados com ele na carne. Mas, meu irmão, entenda uma coisa, se ele ressuscitou ao terceiro dia, isso quer dizer, meu irmão, que nós também ressuscitamos com ele. É uma vida de renúncia, mas não uma vida de renúncia para você perder as coisas, meu irmão. Não entenda isso. Seja transformado pela renovação da sua mente. É uma vida de renúncias, não para você perder, mas é sim para você se desligar das coisas que são terrenas e se conectar com as coisas que são eternas. Porque, meu irmão, o Senhor nos diz claramente, não ajuntem tesouros no lugar onde a traça e a ferrugem pode corroer, mas ajuntem tesouros no céu, porque lá, meu irmão, lá está dominado. Lá está dominado. Aonde você tem investido nesses dias? Aonde você tem juntado tesouros? Aqui na terra ou no céu? Então entenda, meu irmão. Entenda. Entenda esse processo. E não reclame. Não murmure, meu irmão. Porque isso sim pode te impedir de viver os tempos de milagres na sua vida.
a murmuração, a reclamação pode te impedir de viver o milagre na sua vida. Então é tempo de entender. É tempo de ter o discernimento. Entender os processos. E viver os milagres. Amém? Quantos aqui querem viver milagres do Senhor? Quantos aqui querem viver o sobrenatural de Jesus? Entenda os processos. Quando ela se posicionou, a oposição se levantou. Os discípulos não queriam que Jesus atendesse ela. E Jesus, ainda por cima, responde para ela no verso 24. Jesus diz não para ela. No verso 24 ele fala bem assim: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. O que o não de Jesus desperta em você? Quantos aqui já ouviram um não de Jesus? 2, 3 pessoas. Nossa, mas tem gente muito crente aqui, cara. Estão dando muito certinho, cara. Fala comigo no final do culto, eu quero andar com você, cara. O que eu mais escuto é não de Jesus, cara. É a mesma coisa que o teu pai. Quando você é pequeno. Quer comer doce antes de jantar. Não, toda hora. A primeira coisa que a criança aprende é não. Falar não. De tanto que ela ouve não. Nós escutamos muitos nãos. Meu irmão, escutar não é fácil. Eu não sei vocês, mas eu não acho fácil escutar um não. Porque se é não, está indo de encontro com a sua vontade. Se é não deixa você viver de acordo com o que você queria viver. Jesus está dizendo não para algumas coisas para você. E como você tem reagido a esse não? O que isso despertou em você, meu irmão? Muitos despertam a reclamação, muitos despertam a murmuração, muitos despertam o ódio e a raiva. Por não poder. Às vezes o não do Senhor é indefinitivo, mas às vezes o não é passageiro, é para aquele tempo. É por isso, meu irmão, que o melhor sempre é obedecer, é entender que o não de Jesus também está produzindo algo em nós. E você crê que o Senhor tem toda a sabedoria? Você crê que o Senhor, Ele é dono de todo o conhecimento? Amém? Então por que você fica bravo com não? A palavra de Deus vai nos dizer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém? Mas daí você fala assim: nossa, mas é bem desagradável esse não que ele me deu. Como que é agradável? É porque nós olhamos sempre do ponto de vista nosso. Nós não olhamos num ponto de vista macro, num ponto de vista do céu para cá. Nós não entendemos os tempos. Nós não somos o dono do passado, do presente e do futuro. E nós queremos questionar a Deus o porquê Ele não nos libera, o porquê Ele não fala algumas coisas, o porquê Ele não está direcionando, o porquê Ele não está dizendo sim para o que você pediu para Ele. Entenda uma coisa, meu irmão. Entenda, Ele é o Pai, Ele é o Criador. Não discuta com Ele, mas obedeça. Porque existe uma graça nessa obediência. Existe uma graça a ser liberada para essa obediência, meu irmão. E essa mulher entendeu a chave do não de Deus. Na hora que Jesus disse: mas eu não vim para vocês. Eu vim para as ovelhas de Israel. Ela podia ter voltado e desistido. Ela podia não ter seguido em frente. Mas a palavra vai nos dizer que ela se ajoelha e adora. O que o não de Jesus tem despertado em você?
Meu irmão, que tipo de relacionamento você quer com Deus? Que tipo de relacionamento você quer com Jesus? Você quer somente as mãos dele, mas não quer a face dele? Não quer ouvir tudo que ele tem para te contar? Não quer as direções e os ensinamentos, mas você só quer aquilo que ele pode te dar? Isso é um relacionamento interesseiro. E eu não sei você, meu irmão, mas ninguém gosta de interesseiro. Uma pessoa interesseira não tem compromisso. Uma pessoa interesseira não está ali para todas as horas. Não é uma boa amizade. Como você tem se portado nesses dias, meu irmão? Mesmo assim, mesmo ela ouvindo esse não, ela se prostrando, isso mostra que ela não é um dodóizinho. Isso mostra que ela não era Nutelinha. Isso mostra que ela tinha perseverança. Versículo 26 diz bem assim: ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Meu irmão, olha o que ele falou para ela. Não é certo isso. Ele não está dizendo cachorro em sentido que ela era uma cachorra. Ele não está falando isso. Mas é porque o povo dela era conhecido como os cachorros. O povo cananeu era conhecido, povo de cão. Era conhecido com esse termo. E ele estava dizendo bem assim: não é certo eu que vim para Israel tirar deles o pão e dar para aquele povo que era de Canaã. Ainda não era a hora. Só que mesmo assim, ela não é abalada. Mesmo assim, a fé dela ainda permanece naquilo que Jesus pode entregar para ela. Mesmo assim, a fé dela é maior do que qualquer situação. E nos tempos mais difíceis, meu irmão, é onde a nossa verdadeira fé é revelada. Ela estava vivendo uma dificuldade na casa dela. O cara que poderia resolver a situação dela estava dando uma negativa para ela. Mas mesmo assim, a fé dela ainda permanecia. E ela rebate Jesus. E esse é o último ponto. Ela rebate Jesus com humildade. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Meu irmão, se a soberba ela precede a queda, a humildade nos impulsiona para um tempo de exaltação. Ela reconheceu a sua real condição. Ela foi humilde e o Senhor Jesus diz: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, ela recebeu o seu milagre. Ela recebeu a cura tão esperada. Um posicionamento sem retrocesso, um posicionamento firme, um posicionamento inabalável, fez com que ela recebesse o milagre do Senhor. Qual é o seu posicionamento nessa noite, meu irmão? Qual é o tamanho da sua fé, meu irmão? Será que na primeira negativa você já desistiu? Será que na primeira adversidade, será que no primeiro problema você retrocedeu? Entenda uma coisa, meu irmão. Se posicione, até mesmo ao ponto de você argumentar com Jesus, e Jesus extraiu o melhor que tinha em você. Jesus extraiu o melhor que tinha naquela mulher, meu irmão. Extraiu uma fé inabalável. Os processos moldaram ela até ela chegar ao milagre. Quais são os processos que você tem vivido nesses dias?
Quais os seus processos, meu irmão? Reconheça a sua condição nesse momento. Aquela mulher sabia que tinha um problema que ela não poderia resolver. E eu sei que tem muitas pessoas aqui hoje que existem problemas que não conseguem resolver. Só que o teu orgulho não te deixa você recorrer ao único que pode resolver todos os problemas. E eu queria fazer um convite nessa noite. Pode se colocar todos de pé? Você que nesse período ou durante essa ministração você reconheceu a sua real condição e reconheceu que você não consegue mais avançar, não consegue mais viver algo diferente, e que existem problemas a qual você tentou, mas não conseguiu resolver e parece impossível de ser resolvidos. Só o Senhor pode resolver. Eu gostaria que você viesse até aqui à frente para a gente orar por ti, para a gente orar por você. Pode vir até aqui à frente, nós vamos orar por você.